Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa sétima semana do tempo da Páscoa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis que agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, hoje o que está em voga em todo o mundo é a questão da comunicação. Celebramos ontem, o Dia Mundial das Comunicações. E a gente pensa assim, como é difícil a gente se comunicar. Eu não estou falando no sentido de falar, de escrever, simplesmente não. É de se fazer entender. As pessoas hoje não entendem mais. As pessoas hoje não querem entender. Ou melhor, nós não queremos entender. Tudo é tão claro, pelo menos parece, né? Tão claro, mas a gente não quer entender. Eu fico pensando assim no meu coração, nossa, nós frequentamos a igreja há tantos anos. Tem pessoas que vão desde criança participando, está ali. Outros têm oportunidades até de mudarem de comunidades, de paróquias, de cidades, experimentam várias situações. Outros são coordenadores de comunidades, de grupos. E a gente fica pensando assim, nós ainda temos tanta dificuldade em compreender as coisas de Deus, tantas dificuldades em entender as coisas de Deus. Jesus não falou tão difícil assim, não. O negócio é que a gente não quer entender. Jesus disse aos discípulos, quando eles o interrogaram, Jesus disse assim para eles: Credes agora? Então vocês reparem que há uma preguiça intelectual em cada um de nós de tentar entender, de tentar compreender, assimilar as coisas. Por quê? Porque nós deixamos que o nosso ego fale mais alto do que a palavra e a vontade de Deus. Nós ouvimos, nós sabemos, nós conhecemos a palavra de Deus, mas colocá-la em prática coloca em risco a minha vontade. E aí é que são elas. E aí é que eu tenho dificuldade de praticar, de exercitar, de viver essas palavras. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas vezes, a gente já participou de encontros, de reunião, de essas coisas tudo, e não há, aí eu digo para vocês com muita caridade, não tem muita novidade não. Tem muita novidade não. Você vai numa reunião, num encontro, às vezes são até as mesmas pessoas, ou no mesmo lugar onde é o encontro, tudo. Ah, mas a gente precisa estar renovando. É sinal que você não está vivendo. Quando a gente vive aquilo que a gente escuta, que a gente pratica, então a gente não precisa estar toda hora reciclando essas coisas todas, não. A gente precisa estar, sim, atualizando. Isso sim, eu acredito, né? E aí a gente, ao atualizar, a parte dessa atualização está exatamente dentro da parte da vivência, porque a atualização não é algo, por exemplo, eu vou dizer para vocês agora como ser igreja pós-pandemia. Não tem como eu dizer isso para vocês, não. Eu não tenho uma receita, eu não tenho um caderno, um livro, um oráculo que eu vou falar para vocês de tudo aquilo que já é uma realidade.
A renovação, ela vem a partir da vivência, da necessidade que a pessoa vai tendo, atendendo aos sinais dos tempos. Foi assim que aconteceu com o Concílio Vaticano II. A igreja viu a necessidade de atender aos sinais dos tempos. A igreja estava boa? Certamente. As pessoas que estavam na frente, quem estava convivendo ali, estavam todos tranquilos. Tá bom, assim tá bom. Mas houve a necessidade de uma renovação. Por quê? Porque partiu do princípio da vivência. Nós não podemos renovar nada se a gente não vive. Vocês estão me entendendo? É com muita caridade sempre, né? A gente diz assim, olha, eu vou participar de encontro onde eu vou dizer como ser isso, como ser aquilo, como fazer isso, como fazer aquilo. Se as pessoas não viveram ainda. Os bispos pediram ao Santo Padre, né, para acontecer a sexta conferência latino-americana. E o Santo Padre disse assim, para quê? Se a Aparecida ainda nem foi vivenciada ao máximo. Há quem diz que nós precisamos de um novo concílio. Para quê? Se nós ainda nem vivenciamos o Concílio Vaticano II. E assim são nossas pastorais, nossos movimentos, nossos grupos. As pessoas querem fazer as coisas, mas ainda não viveram. E nós estamos atropelando passos. Nós estamos quebrando, né, andando rápido demais. E não estamos percebendo que nós estamos queimando fases. Nós estamos atropelando fases. Agora, numa pandemia, numa pós-pandemia, né, um quase pós-pandemia que ainda não acabou, a gente fica olhando assim, as pessoas estão com tanta pressa, querendo mostrar serviço, querendo fazer tudo, e no fim não dá nada. Nós estamos cansando as pessoas. Nós estamos esgotando as pessoas. Por quê? Porque nós queremos fazer tudo o que ficamos. Nós ficamos 2 anos parados, então nós temos que recuperar. Não vai recuperar o tempo perdido. Não é assim que faz. Nós temos que exatamente aproveitar esse período da pandemia que nos deixou presos, parados, para podermos avaliar e tentarmos, à luz da palavra de Deus, fazermos um novo processo. O que está acontecendo? Vou dizer para vocês com muita caridade. Muitos grupos e pastorais estão voltando do mesmo jeitinho que era antes da pandemia. Com as mesmas dificuldades, com os mesmos atributos, com as mesmas experiências. Não há renovação nenhuma. Nenhuma, em lugar nenhum. Todo mundo está experimentando e querendo impregnar na mente das pessoas as mesmas coisas. Em todas, se não todas, quase todas as pastorais e movimentos. Não está havendo a renovação. Então, o pessoal disse assim, agora falas claramente e não usa mais figuras. Então, é hora da gente ser mais claro em nossas convicções. É hora da gente ser mais claro em nosso modo de falar. É hora da gente ser mais claro. Mas as pessoas estão muito sensíveis, eu concordo. Isso aí é verdade. Nosso povo está muito sensível. Se você aperta muito, sai. Ninguém fica, né? Mas só que nós precisamos ser mais claros no nosso evangelizar, no nosso anunciar. E Jesus disse, agora? Agora que está ficando claro para vocês isso? Meus irmãos, minhas irmãs, todos nós que estamos na pastoral, nos movimentos, nos grupos, temos que começar a entender que podemos e devemos voltar. Agora é hora da gente viver o pós-pandemia. Mas nós temos que voltar de um jeito novo, de um jeito diferente, de um jeito que anime as pessoas. Se fôssemos para viver o pós-Concílio Vaticano II do jeito que era antes do Concílio Vaticano II, então para que um Concílio Vaticano II? Vocês entendem? Se é para voltar do jeito que era, então para quê? Melhor ficar parado igual era. Mas o pessoal não está animado para voltar. Olha que isso é uma chamada de atenção. Isso é uma chamada de atenção, é sinal de que eles não estavam felizes com o que estava acontecendo. Da forma que era, do jeito que era. Eles não estavam felizes, não.
Então, a gente quer empurrar a goela abaixo e o pessoal fala assim, né? Vamos fazer convites, vamos fazer chamadas, vamos convidar o pessoal para vir tudo e não sei de que. Empurrar a goela abaixo nas pessoas, os movimentos, os grupos, as pastorais, as celebrações, o evangelho, a Eucaristia. E não é assim. Nós temos que usar um novo mecanismo, uma nova metodologia, uma nova pedagogia para a gente poder atingir os corações e não ficar com blá 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 que já era antes da pandemia. Não adianta a gente ficar achando que do jeito que estava bom. Não estava bom, não. Meus irmãos, assim eu encerro, muitas pessoas morreram. Claro, não é culpa nossa, não é nesse sentido que eu quero dizer, mas muitas pessoas morreram e a gente fica pensando assim, e daí? E agora? E agora que nós temos que cuidar para que mais pessoas não morram, não no sentido literal, de serem sepultados, de serem cremados, essa coisa toda, não, mas que mais pessoas não morram no sentido da sua fé. Mas só que nós temos que pensar uma fé que agora nós estamos entendendo como é viver, como é. Agora eu sei, Jesus, que você é o Filho de Deus. Agora eu acredito, agora eu tenho certeza. Meus irmãos, minhas irmãs, fazer como a mulher samaritana, que disse, agora eu acredito, não porque o povo disse, mas porque agora eu experimentei, eu bebi da água. E é isso que eu diria que está na hora da gente fazer em todos os grupos, movimentos e pastorais. É hora da gente olhar para frente e pensar assim, ó, nesse pós-pandemia, eu tenho que fazer uma renovação. Eu não estou dizendo para mudar os estatutos, os livros de dirigentes, os livros de coordenadores, os livros, os manuais, essas coisas. Não estou dizendo isso não. Mas para a gente fazer de um jeito novo, de um jeito que seja atraente, do jeito que era, sinto muito. Mas eu acredito que o povo está cansado daquele jeito, daquela pedagogia, daquela metodologia. Nós precisamos, até nós mesmos, padres, religiosos, religiosas, coordenadores de pastorais, precisamos fazer diferente. Porque senão, nós vamos estar nos enganando a nós mesmos, achando que agora sim nós estamos entendendo a mensagem, mas na verdade não entendemos nada. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós, nos ajude, nos ilumine, nos proteja, cuide de nós, nos dê os dons necessários para que agora, mais do que nunca, nesse período pós-pandêmico, possamos corresponder aos sinais dos tempos, aos tempos ao qual nós estamos submersos, e nós possamos, com a poderosa intercessão e proteção de Nossa Senhora, servir a divina majestade de Jesus. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e com a proteção